Contame quiénes son los nombres de ahora. Ahí le di acceso a Vanessa. No te escucho. ¿Qué es Charlie? Ludmila Araujo, Mauro Pereira. Ludmila Araujo no. Mauro Pereira tampoco. Y Vanessa. Vanessa está ahí. Hoy Vanessa. ¿Puede activar ahora, a ver? Ok, ahora sí. Oi, Vanessa. Olá. ¿Tudo bom? Mauro Pereira, ahí está. ¿Y quién más? Y Ludmila Araujo. Ludmila. Ah, Mauro entrou agora. Sí, y Ludmila no. ¿Tem contato dela no? Para escribir? Bueno, ya tenemos 50 personas esperando. Esto ya se está grabando. Perfecto. Lo que voy a hacer es... Vanessa, você sabe manejar Zoom, ¿verdad? Sim. Eu vou poner você como... Ah, acho que você só pode ser hospedador. Não problema. Qual é o ordem? Ludmila primeiro? Ludmila primeiro, depois o Mauro, depois o Raul. Perfeito. Ok, Ludmila. Ah, el audio. Olá, Mauro. Olá, me escutam? Sim. Legal. Opa. Legal. Lud, por onde está? Ela disse que está entrando. Ah, Ela tá. já fica aqui, ó. Já está, gente. Então, você vai começar. Começa a Vanessa, né? Começa depois Ludmila, Mauro e Raúl. Eu vou ficar do outro lado. Oi, Ludmila. Oi, Ludmila. Bueno, la gente no va a poder... Olá, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Raul. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Na rede, com quem eu falo aqui no símbolo da rede? Sou eu. Es un placer conocerte, Raúl. Es un placer conocerte, Carlos. Yo no hablo español muy poco. Não tem problema, a gente vai entender, senão você fala em inglês. Muito pouco também. Ah, ok. Então, gente, a gente vai ficar com o microfone fechado, né? Não vai poder falar, só vocês. E eu vou estar do outro lado, dando o link para que você possa falar. Vanessa, começa você, né? Só um minuto, porque eu vou começar a transmissão em vivo, sim? Sim. Ah, não, acho que não vou poder aqui. Um minuto. Pede Pedro para atualizar. Entrar de novo. Está, não importa. Vai continuar. Tem 90 pessoas na sala, sim? Então... Muito bem. Muita sorte. Podemos começar? Assim está dando ingresso. Aguarde um minuto. Ok, você dá um ok quando a gente puder começar. Okay. Agora sim. Olá, pessoal. Boa tarde. É uma grata satisfação estar com vocês nessa tarde de hoje, de modo especial, porque oficialmente damos início a essas atividades da Rede Internacional Promotores ODS no Brasil, estando aqui representando toda a equipe, por meio da Ludmila, do Mauro e, por mim, Vanessa, tendo como convidado o Raul. Nós elaboramos uma mensagem de início das nossas atividades e eu gostaria de poder proferir para vocês, né? Então, na medida em que nós entramos na década da ação e que faltam apenas 10 anos para o cumprimento da Agenda 2030, nós passamos por um processo acelerado de mudanças no mundo.
sendo um processo que impacta por meio dos grandes problemas globais, no que diz respeito à celeridade, à escalabilidade e à intensidade desses problemas. Como exemplo, nós podemos citar o Covid-19, o aumento, né, do índice de pobreza extrema, as mudanças climáticas. É exatamente por isso que nós gostaríamos de reforçar a importância da cooperação para o cumprimento desses objetivos, respeito ao meio ambiente e a garantia dos direitos humanos, para que a gente possa construir sociedades mais pacíficas, sociedades mais resilientes, sociedades mais inclusivas, sociedades mais sustentáveis. E é exatamente por isso que nós nos unimos à rede. Então, nós gostaríamos de dizer que podem contar conosco, porque a gente realmente acredita na construção de um futuro melhor. Sejam todos bem-vindos. Agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Ludmila Araújo, bióloga e especialista em desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável pela ENAP e PNUD. Mauro Pereira, biólogo, mestre em ecotoxicologia de Diderot, na França, diretor executivo da ONG Defensores do Planeta e ponto focal para a justiça socioambiental da Agenda 2030 por meio da CEPAL. Raul Goltrus, mestre em Relações Internacionais e também representante da Acnu como oficial de elegibilidade. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar com a fala da Ludmila. Fique à vontade, Ludmila. Olá, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Soy Ludmila Araújo. Hago parte da equipe da RIPO em Brasil. Hablo muito pouco espanhol, então minha fala será em português. Foi só mais uma fala para poder reverenciar todos vocês. Bem, eu sou Ludmila Araújo, faço parte da equipe, né, da Rede Internacional de Promotores ODS em Brasil. Uma grande satisfação poder estar iniciando as nossas atividades nesse evento tão importante que é a Semana de Ação pelos ODS. Conforme já apresentado pela Vanessa, sou bióloga, mestre em Ciências Ambientais, e o que me traz ainda mais fazer parte desse grupo, desse coletivo, é justamente ser especialista em ODS pela Escola Nacional de Administração Pública junto ao PNUD, né, um programa que foi feito em parceria. Então, hoje nós estamos aqui reunidos na Semana de Ação em ODS, na busca pelos ODS, para falar especialmente de um ODS 13, em que a gente traz como tema dessa mesa emergências climáticas, qual o futuro possível? Então, assim, de antemão, né, os nossos colaboradores aqui vão continuar falando sobre isso também. O que é a Agenda 2030, né? A Agenda 2030 ela é uma agenda de compromissos que foi estabelecida, foi firmada, né, no ano de 2015, em uma Assembleia Geral da ONU, em que todos os países membros que compõem a ONU, eles se comprometeram, eles se predispuseram e ratificaram a continuar a cumprir uma agenda global intergovernamental. Anterior a ela, nós tivemos os ODMs, que era a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, também temos a Agenda 21, e aí hoje nós temos vigente essa Agenda Intergovernamental, a Agenda 2030. Ela teve início no ano de 2015 e o seu prazo vai até o ano de 2030 e nós estamos aqui na chamada década de ação. Nós temos 10 anos, então a gente sabe que hoje as condições em que a pandemia trouxe para a gente são condições complicadas, difíceis, que nos fizeram retroceder em muitos pontos que nós estávamos adiantados, seja a nível global, seja a nível de Brasil, seja a níveis territoriais, subnacionais. E aí essa Agenda 2030, a gente tem que enveredar esforços para justamente a gente conseguir alcançar algumas metas e até metas que já foram perdidas, né? Objetivos que já foram, muitas vezes, indicadores que foram perdidos. Então, a gente tem essa agenda de compromissos estabelecidas entre esses países, assim como toda agenda, até a nossa agenda pessoal, ela é feita de metas, ela é feita de objetivos e de indicadores. Então, a Agenda 2030 ela possui 17 objetivos voltados para o desenvolvimento sustentável, temos 169 metas e cada meta possui os seus indicadores, que é justamente para saber aonde estamos, para onde vamos, aonde queremos chegar e quais os meios que nós precisamos para fazer isso. Dentre os 17 ODS, também nós temos intercalados aí 5 Ps. A Agenda 2030 ela não se ampara somente nos objetivos, mas em 5 Ps, em que a gente chama de parceria, planeta, paz, prosperidade e pessoas. São 5 Ps que estão aí todos nós, né, de forma muito sistêmica, de forma muito holística, tentando trabalhar ao redor desse objetivo, desse PROL, pelo alcance dos ODS.
uma das metas, uma das frases, dos lemas que a Agenda 2030 traz é justamente não deixar ninguém para trás. E se a gente está aqui numa mesa para falar sobre o ODS 13, para falar sobre a emergência climática, qual o futuro possível, nós também não podemos deixar ninguém para trás. E aí a gente começa a perceber que o cenário que nós temos hoje, internacional, e também um cenário nacional, a nível de Brasil, a nível do país Brasil, nós temos sim deixado muitas pessoas para trás nesse processo. Então esse é um passo em que nós estamos dando também, junto com outras ações que acontecem paralelamente a essas questões, em busca da garantia de cidades mais seguras, de cidades mais resilientes, quando a gente fala do ODS 13. A Agenda 2030 não é somente para o governo cumprir, é para governos, sociedades, empresas, universidades, instituições de ensino superior de um âmbito geral e também para cada um de nós, enquanto cidadão, para que a gente possa, nas nossas escolhas, optarmos por caminhos sustentáveis. A gente vem, e quem já conhece um pouco os ODS, nós sabemos que eles são integrados e indivisíveis. Nós temos 17 ODS que eles se correlacionam, eles estão integrados. Quando a gente destaca o ODS 13, em que a gente fala sobre ação contra a mudança global do clima, o que isso tem a ver com os outros ODS? O ODS 13, né, ele traz 5 metas. Ele traz 5 metas e dentro de cada meta vários indicadores. Uma primeira meta que a gente pode falar, que é o 13.1, ele traz como objetivo dentro dessa meta reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e catástrofes. Para a gente poder conseguir pensar em alcançar essa meta, a gente tem que pensar em habitações seguras. Se nós estamos falando de reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação, nós, seres humanos, vivemos em sociedade e temos que buscar cidades seguras para que a gente garanta minimamente. Mas, ao mesmo tempo, para que a gente possa garantir cidades seguras, nós temos que pensar no ODS 10, que fala sobre a redução das desigualdades. Nós temos que pensar no ODS 11, que fala sobre a erradicação de pobreza. Temos que pensar no ODS 9, que é indústria, inovação e infraestrutura, em que nós temos que utilizar tecnologias mais limpas e que a gente possa construir, né, empreendimentos que colaborem para cidades resilientes. Temos que pensar também no ODS 16, que é paz, justiça, instituições eficazes. Recursos públicos estão sendo investidos, serão aplicados. Precisamos que sejam instituições eficazes que fazem o uso correto e o uso adequado dos recursos financeiros, que estão dedicado para o desenvolvimento das cidades, porque os ODS acontecem em cada um de nós, acontecem no coletivo, nas cidades, nos territórios, até chegarmos globalmente. E aí eu também destaco que o ODS 13, né, que fala sobre mudanças climáticas, ele casa muito com o ODS 11, cidades sustentáveis. Então a gente tem que repensar, ao enxergar a Agenda 2030, não enxergá-la somente com os ODS de forma separada, mas sim integrado, sistêmico. Então nós estamos aqui falando sobre emergências climáticas e todos os outros ODS, eles comungam para que a gente alcance todas essas possibilidades, né, de vir a garantir um mínimo de impactos no ambiente, minimizar as alterações climáticas, minimizar os efeitos, né, dos gases de efeito estufa, a nossa pegada pessoal, a nossa pegada institucional, né, aonde nós estivermos, que a gente consiga mitigar e minimizar esses passivos. E a nível de Brasil, nós temos inúmeros coletivos, né? Nós passamos por uma situação relativamente delicada quando falamos sobre alterações climáticas. Todos vocês têm visto e têm presenciado, né? Tem sido noticiado internacionalmente, que nós estamos aí sempre com problemas com desmatamento, com queimadas e várias alterações, né, políticas legais, se assim a gente pode dizer, que muitas vezes acabam por abrir brechas e falhas no alcance do cumprimento dessas ODS. Então, o Brasil, ele estava se estruturando, ele vem aí através dos coletivos buscando alcançar os objetivos e as metas da Agenda 2030 e a rede internacional começou uma campanha de mapeamento das boas práticas em ODS. Isso muito vai contribuir para que gere um quadro de como estamos no Brasil no cumprimento dessa meta, né, dessas metas, no cumprimento desse objetivo, mas ao mesmo tempo existem também muitos coletivos que estão buscando de forma muito pontual mapear também
e contribuir para que a gente tenha um cenário, para que a gente tenha um diagnóstico local, global, se assim a gente pode dizer. Então, assim, serão muitos os participantes nesse painel. Agradeço a oportunidade, não sei como é que estamos em questão de tempo, eu que acabei não marcando, mas assim, o meu objetivo, a minha proposta era agradecer, dizer que eu estou muito satisfeita em poder estar integrando, fazendo parte da equipe, de estar aqui falando para tantos especialistas, para pessoas de tantos países e também do Brasil, e dizer isso, a Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás é pensarmos sim nas alterações climáticas que o planeta está passando, é pensarmos sim em cidades seguras, cidades resilientes, habitações saudáveis, e aí a gente consegue, com o atingimento, com o cumprimento de cada um dos demais objetivos, a gente consegue reunir esforços para que a gente incorpore políticas públicas para o alcance do ODS 13 e aí sim tratarmos e agirmos para qual futuro possível. Eu nem digo o futuro possível, nós já estamos vivendo um futuro em que nós não esperávamos com tantas alterações climáticas em pouquíssimo tempo, né? Numa escala temporal tão curta. Então, vamos juntar os esforços, vamos somar as nossas forças, as nossas competências. É uma satisfação, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Graças a todos. Muito obrigada a todos. Olá. Pode seguir a apresentação. ¿Escutan? Sí. Hola, hola, hola amigos hermanos de la América Latina. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar hablando con ustedes. Soy apasionado por la América Latina. Creo que es por eso que estoy en el puesto como punto focal para hablar de la justicia socioambiental. Bueno, voy a hablar en portugués porque tenemos también personas de Brasil, pero bem despacito. Bom, eu, como foi apresentado, eu sou Mauro Pereira, sou biólogo de formação, falo com vocês aqui do Rio de Janeiro, num calor muito forte aqui na cidade do Rio, e sou formado pela Universidade Federal Rural aqui do Rio, a mesma universidade onde trabalho na parte de pesquisa em impacto das mudanças climáticas em biodiversidade. Atuo há algum tempo com as Nações Unidas, inclusive trabalhei na Unesco, coordenei a Agenda 21, trabalhei no Ministério do Desenvolvimento aqui do Brasil, coordenando o Projovem Adolescente e também no Greenpeace. Bom, é um prazer estar falando com vocês, sobretudo ser parte dessa imensa rede de promotores internacionais sobre um assunto tão importante que é a Agenda 2030. Estou muito feliz porque fui parte da criação dessa agenda aqui na Conferência Rio+20, aqui na minha cidade. Então, vai ser um imenso prazer estar com vocês na rede, somando e construindo a RIPO Brasil. Bom, falar de mudanças climáticas é um tema pertinente ao meu trabalho. Eu atuo diretamente com a Advocacy Internacional, direto aos ministros nas conferências do clima, as chamadas COPs, que vocês veem na TV, e a última que nós participamos em Madrid, tivemos muita dificuldade, né? Sobretudo com a participação atual do meu país, o Brasil. Então, assim, diretamente já estamos... as consequências do fracasso em lidar com a emergência climática já está nos colocando num tom de perigo no planeta, né? Haja vista o que nós estamos sentindo nesse momento ao redor do mundo, né? Um tempo de secas, furacões, tempestades, incêndios florestais cada vez mais recorrentes aqui no Brasil, na Amazônia, no Pantanal, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, isso dá o tom do fracasso em lidar com o planejamento e a preparação para lidar com uma coisa que a gente nunca viu antes, que são as mudanças climáticas. No caso aqui do nosso país, o Brasil, é lamentável que o atual governo não tenha uma política clara para lidar com as mudanças climáticas. Isso nos coloca em perigo, né? E também em xeque com as políticas adotadas tanto dentro quanto fora do Brasil. O Brasil se comprometeu com acordos importantes, entre eles o Acordo de Paris, sobretudo em liderar. Eu fiquei muito feliz em estar lá na COP21, quando a nossa delegação, então chefiada pela ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, coordenou todas as discussões da América Latina, sobretudo para a implementação do Acordo de Paris, com o olhar e a participação da América Latina. E hoje a gente vê o Brasil
retrocedendo no campo das relações internacionais, no que tange ao cumprimento desses acordos internacionais. Foi o que a gente viu o ano passado na COP25. O Brasil chegou lá com uma postura totalmente retrógrada do que vem atuando, se unindo a países como países que não ratificaram o acordo, como Rússia, Arábia, a Turquia, dizendo que estaria lá para cobrar dinheiro, que ele tem direito a receber dinheiro pela defesa das florestas e pela não emissão tão alta de carbono, só que isso é uma bola fora, porque o Brasil deixou de arrecadar mais de 1 bilhão quando pulou fora ou quebrou o acordo de cooperação com a Noruega para a defesa da Amazônia, o Fundo Amazônia. Só o Fundo Amazônia dava a gente mais de 1 bilhão de recursos internacionais para a proteção da nossa floresta amazônica. Então, isso é um total retrocesso. No que tange a participação internacional, o Acordo de Paris, as metas são claras, deveriam estar entrando em vigor a partir desse ano, na chamada COP26. A COP estaria acontecendo no final desse ano em Edimburgo, na Escócia, em Glasgow, na Escócia, e infelizmente, por conta da pandemia, a conferência foi adiada para o ano que vem. Então, nesse ano, a gente estaria colocando exatamente a mesa onde e como chegamos a essas metas, as chamadas INDCs de cada país. Então, o Brasil ele não está tão mal, né, nesse caminhar para o cumprimento, mas também não está bem. E aí há-se uma fala de que o país é um país em desenvolvimento, que não tem recursos, e aí eu coloco para vocês 2 exemplos fabulosos de países que são africanos, que estão à frente. Hoje, quem mais está cumprindo o acordo e as metas, eu chamo a atenção para o Marrocos. O Marrocos está cumprindo exatamente com o seu plano de redução das emissões de gás de efeito estufa, um país africano, e a Gâmbia. Então, isso mostra que há uma inação por parte do governo brasileiro, entre outros governos também latinos. O Brasil está na mesma posição que o Peru, mas poderia estar na mesma posição que a Costa Rica. A Costa Rica tem colocado um bom exemplo, sobretudo com o plano de eletrificação. Então, esperamos que na próxima COP, em 2021, os países apresentem suas metas claras e conclusivas. O Brasil não tem se colocado nesse cenário internacional. As mudanças climáticas não têm poupado nenhum metro quadrado desse planeta. O último relatório lançado pela Organização Mundial Marítima coloca que mais de 1 bilhão de pessoas podem morrer de sede e fome. Tá? E a gente está falando dessas pessoas, em sua maior parte, estão no continente africano e na América Latina. Nosso continente já está sofrendo, além de ser um dos mais desiguais, a América Latina, no último relatório lançado pela CEPAL, segue sendo uma das regiões mais desiguais do planeta, segue sendo também uma das regiões que está sofrendo com estresse hídrico e fome. Os impactos globais são absurdos, cheias, secas, inundações, e o teto da América começa a derreter, aí eu falo das Cordilheiras dos Andes, e, sobretudo, os impactos na biodiversidade de vários países. Eu posso citar Peru, Bolívia, Argentina, a própria Amazônia, que está sofrendo as consequências drásticas do aumento da temperatura e também de forte pressão de chamadas trocas gasosas ou intempéries climáticas nesses países. Para os oceanos, a última conferência, liderada pela ministra de Meio Ambiente do Chile, foi brilhante, porque ela colocou um papel fundamental. Nós, latinos, somos banhados aqui pelos oceanos e temos uma relação intrínseca com o mar. E é bom lembrar vocês que os oceanos sequestram a maior parte do carbono estocado, né? E que pode exatamente salvaguardar a gente desses impactos climáticos. Para o Brasil, a Amazônia tem um papel crucial. A Amazônia sequestra 15% do carbono mundial e, sobretudo, ela nos fornece água através dos rios voadores que batem nas cordilheiras no Peru e volta para as cidades do sul do Brasil, como Rio de Janeiro aqui, São Paulo e o sul do Brasil, Porto Alegre, com chuvas. Então, se começa-se a destruir a Amazônia, como vocês têm visto na televisão, os incêndios florestais atrelados à inação do governo brasileiro, pode colocar o cenário para a Amazônia de uma savanização no futuro e a perda da maior biodiversidade e recursos hídricos. A maior quantidade de recursos hídricos está na Amazônia. Então, que futuro espera incerto para essa floresta? Se a gente não tiver um controle pelo maior governo, com maior porção da floresta, às vistas que a Amazônia não é um patrimônio só brasileiro, é um patrimônio de 9 países,
Então, há de ser liderado pela maior parcela, pelo governo brasileiro, mas em consonância com os demais governos. E aí a gente está exatamente em xeque nesse sentido. E metas. O Brasil não vai bem nas suas metas apresentadas na sua INDC. O Brasil colocou uma meta de desmatamento zero até 2030 e deveria, segundo o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, lançado em 2009, estar cortando de 36% a 38% do seu corte de desmatamento. Isso está no maior retrocesso. A gente começa a subir a curva do desmatamento absurdamente, porque quando se tem um governo que não preconiza a preservação ambiental, quando este governo desaparelha os órgãos ambientais de fiscalização, você está mandando um recado claro para a população brasileira dizendo que você pode destruir a floresta, que nada vai acontecer com você. Então é isso que a gente tem cobrado, tanto internacionalmente dentro do Brasil. No meu caso, eu tenho trabalhado diretamente lançando documentos a países internacionais como a União Europeia, França, Itália, Suíça, Alemanha, para que pressione o governo brasileiro e não cumpra, não assine, não ratifique o acordo União Europeia-Mercosul, enquanto o Brasil não fizer seu dever de casa. O Brasil tem um papel principal no cenário internacional e não está cumprindo, mas quer vender suas commodities no mercado internacional. Ele precisa se compor exatamente no cenário internacional com o que acordou, e é isso que ele não tem feito. No que tange as metas de energias renováveis, o Brasil vai bem, poderia ir muito melhor. O Brasil se comprometeu a chegar a 45% de fontes de energias renováveis até 2030, está seguindo no caminho, mas poderia estar melhor, como está fazendo a Costa Rica. No que tange a questão do corte das suas emissões, o Brasil não vai cumprir as metas para os cortes das emissões e, sobretudo, no que se comprometeu, porque justamente não tem uma chefia para delegar essa fiscalização ambiental no Brasil, nos nossos principais biomas. No que tange a participação e incidência em pesquisa, o Brasil retirou exatamente do cenário nacional os pesquisadores de lançarem as suas plataformas, as suas pesquisas, demonstrando, junto, em consonância com o Brasil, sobretudo nesses espaços internacionais como as COPs, demonstrando a participação dos pesquisadores, das universidades, na tomada de decisão e também na construção do Plano Nacional e das suas metas de ação. O Brasil não assume mais esse papel, estando à frente das negociações sozinho, sem contar com a participação da universidade e da sociedade civil. O que é lamentável, porque, como preconiza a Agenda 2030, não devemos deixar ninguém para trás. Então, precisamos construir uma política nacional juntos, né? Sobretudo construindo coletivamente com a sociedade civil. No que tange a Agenda 2030, nós perdemos a nossa Comissão Nacional, nós tínhamos uma Comissão Nacional para chefiar a implementação dos objetivos no território nacional em consonância com os governos subnacionais. Isso foi fechado pelo governo no ano passado, então nós não temos uma coordenação para dialogar com os estados e municípios, o que coloca os estados e municípios numa posição solitária. Por exemplo, aqui no Rio, nós estamos construindo sozinhos o nosso Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável e de Mudanças Climáticas, ao qual a gente vai apresentar na próxima COP. O Plano Municipal construído aqui no Rio está sendo construído por muitas mãos, contando com a participação da sociedade civil e com os governos e com as secretarias, o que deveria ser feito também pelo governo brasileiro. No que tange a América Latina, nós temos países à frente no que tange a implementação das suas metas. O Chile, por exemplo, a Argentina tem trabalhado em consonância com a academia. Eu participo de um painel junto com a Universidade de Buenos Aires e a Universidade do Uruguai, Nacional do Uruguai e Paraguai. Então, é importante que o Cone Sul trabalhem conjuntamente, porque as mudanças climáticas não têm bandeira, ela não tem território. Se fala de mudança climática, é falar de seca, é falar de fome, é falar de perda da biodiversidade, e é falar de coisas que são transfronteiriças. E falar de um acordo de Paris é falar também de outros acordos importantes que dialogam com esse acordo, como as metas de Aichi, o próprio acordo de Montevidéu, a própria importância, a ratificação do acordo de Escazú e também de várias conferências internacionais como a própria Agenda 2030. Então, esperamos que para a próxima COP os países se trabalhem mais alinhados no sentido de se comprometer com metas claras e inclusivas,
porque, infelizmente, os dados para as nossas regiões, para a América Latina, de perda da biodiversidade, seca, fome e, sobretudo, estresse hídrico em vários países da América Latina. Aí eu posso falar da Bolívia, de Honduras, do Paraguai, que está exatamente sofrendo com uma seca absurda, da própria Argentina, que tem perdido uma certa quantidade de espécies da biodiversidade, do próprio Peru, que está sofrendo exatamente com o impacto na segurança alimentar do país. Então, precisamos frear os impactos das mudanças climáticas trabalhando conjuntamente, mesmo sem ferir a soberania nacional, mas a gente está falando de uma ação e de uma emergência climática global. Logo, só vamos vencer unidos. Então, eu acho que é esse a minha fala, encerro por aqui. Estaremos trabalhando na próxima COP 26, no sentido, a COP tem um chamado à educação e mudanças climáticas, e aí eu chamo a atenção de vocês para que levem esses assuntos para a sala de aula, para suas escolas, seus bairros, suas universidades. É preciso informar a população de um tema tão importante e urgente como as mudanças climáticas. E estaremos antes da COP num encontro importantíssimo também, onde vamos falar dos impactos das mudanças climáticas, que é a Conferência Mundial dos Oceanos, que vai acontecer o ano que vem em Lisboa, onde nós vamos estar num painel sobre dos impactos das mudanças climáticas nos mares da América Latina, chefiada pela ministra de Meio Ambiente do Chile. Obrigado, gracias. Hablamos rápido, ¿no? Sí, sí, es por cuenta del tiempo. Muchas cosas para hablar. Sí, sí. Entonces, Mauro hizo una trayectoria de Brasil hasta hoy, pero dijo que estuvo bien, pero tampoco está malo, pero no está bien. Así que no se cumplen las promesas que hizo por los acuerdos internacionales. Sí, es un resumen. Así que paso la palabra para Raúl, que hablará en español, por favor. Muito bem, muito obrigado a todo o povo brasileiro, os irmãos brasileiros. Eu falarei, graças a Deus, em espanhol, porque estava muito nervioso, eu não me lembro nada do meu português. Eu tive a oportunidade de estudar na UFMG, mas no 2013, faz 6, 7 anos que eu não falo, então vou falar para a gente en español. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es un orgullo muy grande hoy poder inaugurar el panel de exposiciones de esta semana de la acción de los ODS, junto con la red de promotores ODS de Brasil, que es la primera actividad que hace la red de Brasil, y la verdad que estamos muy contentos de eso, porque era un público que nos estaba faltando, era un público al cual queríamos sumar. La verdad que para Brasil es un hermano y es un espejo muy grande que lidera por su fuerza, por su potencia a toda la región, y la verdad que hoy tener presencia en Brasil también junto con la red, la verdad que es espectacular, estamos muy agradecidos y muy felices. Creo que la primera tarea que va a tener, o la segunda tarea de la red de promotores de Brasil, es generar un encuentro presencial para que todos podamos ir a comprender el portugués en alguna playa, en el nordeste, en Río. Así nos vamos todos los promotores de Latinoamérica para allá. Bueno, el propósito de mi charla es hablar un poquito estamos hablando de la emergencia climática, del cambio climático, de la degradación del medio ambiente que está haciendo la humanidad, y de que estos efectos van a tener consecuencias en los más diversos aspectos de la vida humana. Entre ellos también en lo que es el desplazamiento de la población, no solo porque las personas migran frente a la desigualdad, a la pobreza. La principal herramienta que tiene el ser humano es de buscar esas oportunidades de vida, de poder desarrollarse en otro lugar. Si a eso le sumamos el efecto que está teniendo el cambio climático y los riesgos que esto tiene para la vida humana, evidentemente lo que se genera también es un desplazamiento, en muchas veces, o en la mayoría de los casos forzado, de las personas que se van a buscar esas oportunidades en otro país. Y sobre todo cuando uno hace una proyección a futuro y ve las perspectivas que tiene la humanidad que va a enfrentar al cambio climático, no exageramos cuando decimos que es la mayor amenaza que está enfrentando la humanidad, y cualquier pronóstico que uno ve es malo. Y frente a este vemos cómo los estados quizás están negando el debate absolutamente necesario y urgente que tenemos que dar respecto al desplazamiento forzado de población. Sobre todo porque vamos a tener muchos estados insulares, como por ejemplo las Maldivas, Fiji, las Islas Kiribati y otros países por ahí insulares que están en serio riesgo de desaparecer y en el corto plazo.
También porque vemos, por ejemplo, cómo el cambio climático y la degradación del planeta y de los recursos naturales tiene un efecto sumamente importante y directo en los conflictos que muchas veces se generan en los países. Cuando uno ve, por ejemplo, el conflicto de Siria, que es un conflicto que ya lleva más de 10 años, en una tierra que se está desangrando literalmente, en una guerra que recién ahora por ahí quizás se ve un poquito de apaciguamiento, o incluso en Sudán, la nación más, Sudán del Sur, el país más joven del planeta, pero que igualmente a partir del año 2013 hasta acá está sumido en una guerra civil que tiene mucho que ver con la exposición que tiene ese país a efectos climatológicos extremos, como pueden ser sequías que se alternan con inundaciones y que en poco tiempo, en brevísimo tiempo, hackea todas las instalaciones y las instalaciones que tiene el país, y lo que pone en jaque absolutamente cualquier posibilidad de recuperación, y que eso tiene incidencia en los conflictos armados. Y yéndonos más a nuestra región, tenemos el caso paradigmático de lo que fue Haití. Haití, que aún continúa siendo el país más pobre de todo el continente americano, y que ha sido golpeado en el año 2010 con un terremoto que dejó casi 300.000 heridos y 150.000 muertos, y que incluso en el año 2016 volvió a ser golpeado por un huracán que dejó también miles de muertos y desató una epidemia de cólera que obviamente hizo colapsar la precaria estructura del país, y que hizo que obviamente la población se viera forzada a desplazarse. Para que tengamos una idea, el terremoto que ocurrió en brevísimo tiempo provocó el desplazamiento inmediato de 160.000 personas, se estima, a República Dominicana, un país que tiene sus propios desafíos y que obviamente tuvo que hacer frente también a esta emergencia humanitaria que significó poder dar acogida y poder darle asistencia a un número tan grande de población. Y si uno analiza el desplazamiento forzado, si uno hace una comparación de las personas que se desplazan por consecuencias de cambio climático o de desastres o de factores ambientales, y el conflicto, vemos que incluso el desplazamiento por cuestiones de cambio climático y por razones ambientales es mucho más grande que el desplazamiento que hay por conflictos. Para que tengamos una idea, las estadísticas del 2018 nos marcan que en Asia y en el Pacífico, mientras que hubo 280.000 personas que se desplazaron por conflictos armados, hubo más de 9,6 millones de personas que se desplazaron por desastres y por cuestiones ambientales. En países como India, Bangladesh, Nepal, también hubo casi 500.000 desplazados por conflictos armados, frente a 9,5 millones de desplazados por desastres. Y en América, en nuestro continente, la cifra es más o menos igual, 600.000 desplazados por conflictos, frente a 1,5 millones de desplazamientos por desastres naturales. Y si vemos a 2050, vemos que las cifras son mucho peores y el panorama es mucho más oscuro. Se estiman, las estimaciones más tímidas y austeras en cuanto al desplazamiento, hablan de un desplazamiento de más de 250 millones de desplazados. Y 135 millones de personas solo por procesos de desertificación. Y cuando hablamos de procesos de desertificación, hablamos de grandes regiones del planeta que van a quedar totalmente estériles para poder producir sus alimentos, para poder producir los medios de vida de esa población, dejando en riesgo a muchas millones de personas en inseguridad alimentaria, en pobreza extrema, y que evidentemente va a forzar un desplazamiento. Y vemos cómo frente a este desplazamiento se empezó a popularizar esta figura del refugiado ambiental. Es un debate que lo vamos a tocar acá muy por arriba, porque no trasciende por ahí a lo que es el propósito de esta charla, pero que sí, no es un debate nuevo tampoco. La primera vez, o las primeras veces que se acuñó el concepto de refugiado ambiental fueron en los años 80, por el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, por un estadista que se llamaba Isaur El-Hinawi, y que vino a ponerle nombre quizás a esta situación de facto que era el desplazamiento forzado de población, como consecuencia de desastres y cambios climáticos, y acuñó este término que inmediatamente se cobró mucha popularidad, comenzó a ser replicado en medios de comunicación, en parte de la doctrina, en personas que estudiaban estos temas, pero que verdaderamente cuando uno habla de refugiado ambiental tiende a asociar el concepto a la figura tradicional de refugiado, que quienes trabajamos con migrantes y con refugiados estamos acostumbrados a ver, y tiende a confundirse. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de los refugiados viene precisamente a dar una protección
jurídica, una protección internacional a aquellas personas que huyen de sus países como consecuencia de un temor fundado a ser perseguidos. O sea, los refugiados son aquellas personas que huyen de sus países por temor a ser perseguidos, y ahí encontramos la definición de la Convención de 1951, que es el instrumento que a nivel global rige el concepto de refugiados, que hablan de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo o opiniones políticas. E incluso si lo llevamos al concepto que tenemos en América Latina, que es un concepto mucho más amplio, que nace a partir de la Declaración de Cartagena en el 84, vemos que también se extiende esta protección internacional a aquellas personas que huyen de sus países por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva a los derechos humanos y la grave perturbación del orden público. Que cuando hablamos de la grave perturbación del orden público, vemos o se entiende a circunstancias excepcionales que hacen imposible el funcionamiento de las instituciones de un país, imposible el funcionamiento de los servicios más básicos de salud, de educación, de seguridad, y que muchas veces hacen de que el propio país no pueda proteger a sus propios habitantes y no les pueda garantizar los derechos humanos más básicos. Pero como vemos, la figura del refugiado ambiental no encuentra asidero en el derecho internacional, es un invento semántico, si se quiere, que muy popular de hecho, pero que en realidad no tiene nada que ver con la figura de los refugiados como uno los conoce. Entonces, por eso siempre es preferible referirse a ellos como desplazados, forzados en el contexto de cambio climático o de desastres o cuestiones ambientales, pero nunca evitar llamarlos como refugiados. Porque principalmente tampoco es una postura que tenga mucho que ver o que tenga mucha llegada, mucha aceptación por parte de las personas que trabajan en estos temas. Y también porque si uno analiza hoy las noticias en cuanto de los refugiados, de la situación de los refugiados en el mundo, países con sus fronteras cerradas, centros de detención que son ilegales, que separan a niños de padres, personas que se ahogan en el Mediterráneo tratando de buscar, que escapan de la violencia, de las guerras más atroces que uno puede llegar a ver y que buscan nada más y nada menos que seguridad en otro país, o incluso personas que huyen de situaciones sumamente graves como puede ser la pobreza extrema, la hambruna, los conflictos civiles, etc. Y vemos la respuesta que la comunidad internacional está dando a esas personas, siendo que en 2019 se batió un récord, por ejemplo, en donde la cifra de refugiados en el mundo alcanzó los 26 millones de personas, y si se suman los desplazamientos forzados, o sea, aquellas personas que no llegaron a cruzar una frontera internacional, pero que igualmente se desplazaron de sus hogares como consecuencia de la violencia o de las guerras, alcanzamos una cifra de 80 millones de personas, el 1% de la población mundial. Y si los estados no están prestando la debida atención y la debida protección a 80 millones de personas, que es un número comparado con los 250 millones de personas que vemos que puede llegar a desplazarse por consecuencias climáticas, vemos que va a existir poca voluntad internacional por parte de los estados para obligarse o prestar su consentimiento a una protección al estilo del derecho internacional de los refugiados para las personas que se desplazan por el cambio climático. Pero bueno, esto ha surgido igualmente, el debate mismo ha tratado y ha hecho florecer otras propuestas, otras alternativas de protección internacional valideras, que quizás no terminan de resolver del todo el problema, pero son alternativas que se han ido ensayando y que son varios los ejemplos en la comunidad internacional con los cuales se ha intentado responder o dar protección a estas personas. El caso de Haití, como digo, es paradigmático porque facultó o dio lugar a que en los estados de la región se ensayaran otros ejemplos, como por ejemplo la figura del visado humanitario. El visado humanitario, por ejemplo, es una alternativa que tienen los estados de otorgar una protección internacional a una persona o asistencia y la posibilidad de que pueda establecerse en un país, de que pueda trabajar o ciertos derechos, aun cuando no califica para ser refugiado, pero que por sus condiciones de vulnerabilidad, sus condiciones precarias de vida, no podría regresar a su país, o incluso si regresara se lo expondría a un peligro o a una vida en la cual habrá serios riesgos para su vida, para su seguridad.
Y se han ensayado estos ejemplos de visado humanitario. Por ejemplo, Argentina fue uno de los países que dio acogida a los ciudadanos haitianos que venían a buscar refugio acá, y que pese a quizás no entenderlos o pese a entender de que no calificaban como refugiados en los términos de la Convención y del Derecho Internacional de los Refugiados, igualmente ameritaban alguna medida excepcional de protección, y es lo que dio origen a la figura del visado humanitario, que es un permiso temporal de permanencia que otorga un país a aquella persona que huye, en este caso, de un desastre o de alguna cuestión, de algún desastre natural, o como más se les dice muchas veces. Brasil también fue otro de los ejemplos. Brasil precisamente fue también otro de los países que dio respuesta a esta situación de los ciudadanos haitianos, incluso teniendo un montón o un gran número de población haitiana en su país que no podía regresar a su país por estos desastres que estábamos hablando, que es lo que se conoce como refugiados surplace, aquellas personas que se encuentran en el exterior de su país de origen, una persona que estaba de viaje, estaba viviendo circunstancialmente en otro país, y que de repente se encuentra con situaciones en su país de origen, en su país de nacionalidad, con la cual no podría regresar a él, entonces pide refugio igualmente. Esta fue una de las situaciones, me estoy pasando en el tiempo me parece, y después hay otra iniciativa muy importante que es la iniciativa Nansen, que precisamente lo que intenta es abordar este debate y abordar esta situación de desprotección que tienen las personas que se ven forzadas a abandonar su hogar como consecuencia del cambio climático. La iniciativa Nansen nació en el año 2015 y lo que trata es precisamente generar estos acuerdos, estos consensos entre los estados, pero desde otra óptica, ya no quizás aspirar a algo tan ambicioso que es como generar un instrumento internacional parecido o similar a la Convención de los Refugiados, o un instrumento que sea vinculante, jurídicamente vinculante para los estados, sino prestar atención a estas iniciativas locales, regionales, que van surgiendo y que quizás abordan el debate y abordan esta situación desde otra óptica diferente. Precisamente para no insistir tanto en este concepto de refugiado ambiental que no existe y que es muy poco probable de que suceda o que pase algo en ese sentido, sino también para prestar atención a otras formas. Y lo que se busca precisamente con esto es generar otras iniciativas, otros consensos quizás que permitan avanzar en instrumentos jurídicos que traten esta cuestión, pero no dejando de lado el derecho internacional de los refugiados, que nada tiene que ver. Y también nada tiene que ver porque muchas veces se insiste con esto de hablar de refugiados ambientales y se pone en foco en las causas que dan origen al desplazamiento de las personas. Como dijimos, el derecho internacional de los refugiados protege a las personas que huyen de la violencia y de la persecución y de los conflictos armados. En cambio, las personas que migran por cambio climático obviamente es totalmente diferente. Entonces quizás lo que se recomienda siempre es hacer foco en las necesidades de protección y en las vulnerabilidades de las personas, sin tener en cuenta quizás qué es lo que forzó a esa persona a dejar su país, sino cuáles son las necesidades que tienen esas personas que están solicitando hoy algún tipo de protección. Porque generalmente son las mismas. Una persona que huye de la pobreza extrema, de la inseguridad alimentaria, y una persona que huye de un conflicto armado, quizás muchas veces sacando algo que es muy importante, que obviamente es la persecución, pero en términos de necesidad de trabajar, de asistencia humanitaria directa, de poder ir, de necesidad de ir a una escuela, de tener un papel que le permita permanecer legalmente en un país, verdaderamente son parecidas. Entonces, en ese caso, por ahí hacer foco en esto. Y sin embargo, bueno, esta es la postura por ahí del ACNUR en esto de evitar llamar a estas personas que se desplazan como refugiados, precisamente por un término que confunde y de que quizás no está bueno porque se mezclan temas que son totalmente distintos. Sin embargo, esto no ha imposibilitado que el ACNUR obviamente haya ido tomando cada vez más protagonismo en la protección de este tipo de desplazamientos forzados, como por ejemplo en el caso de los desastres, pero quizás porque, en primer lugar, es una de las agencias que mayor capacidad en términos de protección y de asistencia humanitaria inmediata tiene a la hora de poder asistir a un país que está pasando por una situación de estas. Generalmente todas las acciones que ha hecho el ACNUR se ha hecho en el marco del Grupo Especial de Coordinación, que es el Grupo de Naciones Unidas,
con el cual el ACNUR comparte el protagonismo junto a UNICEF y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que son las tres agencias encargadas de la protección internacional de las personas, y son las 3 agencias mejor preparadas para dar asistencia a estas personas. Y finalizando, perdón que me fui demasiado de tema, como conclusión quizás esto. Si bien se hace foco en las medidas de protección a nivel local, precisamente lo que se necesita es una solución global, porque el cambio climático es un problema global, el desplazamiento forzado en consecuencia va a ser un problema global, y tenemos que prestar atención y no resignarnos e intentar buscar alguna solución, algún marco de acción global, algún estándar internacional que permita a los estados tener las herramientas y trazar un mapa de acción y un mapa de ruta con el cual puedan trabajar. Precisamente, bueno, yo creo que por ahí iba el tema. Muchísimas gracias y cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias, Raúl. Tenemos solo 5 minutos y vamos a hacer como que 2 preguntas con 2 minutos para cada uno hablar. Así que, en español, ¿cómo combinar el crecimiento económico y la explotación de recursos naturales de manera sostenible en países en desarrollo que tienen necesidad de recursos económicos con urgencia? Y yo creo que puedo hacer una otra junto. ¿Y cómo manejar los incendios en Amazonia? Mauro, Ludmila, desafío, el reto, 1 minuto y medio. Bueno, voy a hablar sobre la Amazonia. Bueno, que se pasa que tenemos que tener ahora un impulso del gobierno de Brasil, y que se pasa que Brasil tampoco le quiere preservar el medio ambiente acá. Nosotros tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que, mira, tenemos la plata y tampoco gastamos la plata para protección de los bosques, para contaminación del aire. Entonces, el primer paso es que el gobierno de Brasil se tome la fuerza, toma tu gestión del bosque amazónico, o do contrário, estamos pasando un mensaje a la población de Brasil que no se puede destruir los bosques, se puede quemar todo. Entonces tenemos el impacto del calentamiento global, como se pasa ahora acá en mi ciudad, en Río. Estamos ahora con 42 grados acá en Río, mucho calor. Entonces, eso es que en los estudios científicos de mi universidad colocamos para la ciudad de Brasil la onda de calor, las tempestades, la lluvia y otros problemas se van a abater sobre la población de Brasil. Entonces, llamamos la atención para que el presidente, el ministro de Medio Ambiente, se pueda de facto trabajar en la protección del medio ambiente. Eso que está escrito en la Constitución de Brasil, pero no le quieren hacer. Ok, muchas gracias. Rato. Olá. Falarei um pouco mais calmo e vou pedir para que a Vanessa traduza. É possível, Vanessa? Espero que sim. Sim. O Brasil, ele está numa situação mais difícil porque, além de estar em desenvolvimento, ele é detentor, ele possui muito dos recursos naturais. Nós somos um país riquíssimo em recursos naturais. E um dos instrumentos que nós precisamos usar para desenvolver e para garantir a sustentabilidade são justamente os mecanismos legais, os instrumentos, as leis, os processos de licenciamento ambiental. Precisamos ter o uso de construções inteligentes, tecnologias mais limpas, cidades inteligentes, né? Precisamos levar em consideração todas as tecnologias, os conhecimentos e as experiências que todos os países possuem. Então, eu acredito, se eu posso contribuir assim com a resposta, que o Brasil, em especial, precisa fazer uso das suas leis. As leis ambientais brasileiras, elas desde o início, elas são referências mundiais. Então, precisamos cumpri-las e não regredir como o que vem acontecendo ultimamente. Então, precisamos somar esforços para que a gente possa retomar um patamar em que a gente consiga garantir um mínimo de sustentabilidade
no desenvolvimento das nações que estão em construção e crescimento. Eu creio que fuiste bem, Ludmila. Gracias. E uma pergunta mais para Raúl. ¿Cuáles son los mayores desafíos, retos para lidar con el tema de los desplazados ambientales? Bien, yo creo que el mayor desafío es que muchas veces el desplazamiento ambiental, cuando no se da por un fenómeno repentino como puede ser el huracán, un tifón, un terremoto, muchas veces se da por procesos de aparición lenta como la desertificación, la pérdida de la fertilidad del suelo, el cambio climático que muchas veces es muy difícil de ver, o también el aumento del nivel del mar que obviamente, salvo los casos puntuales de ciertos estados insulares que están seriamente amenazados, por ahí quizás en otras partes no se ve. Y generalmente tiende a mezclarse con otros, o tiende a verse o a pasarse por personas que son migrantes y que huyen en búsqueda de mejores oportunidades. Cuando son personas que huyen de una inseguridad alimentaria producto de factores ambientales, personas que huyen de su país por la desertificación o porque su país está tragado literalmente o está siendo tragado por las aguas. Entonces, generalmente el mayor desafío es esto, buscar quizás alguna alternativa de protección, como bien puede ser el visado humanitario, pero que esté específicamente orientada y específicamente pensada para las personas que se desplazan por el efecto del cambio climático, las cuestiones ambientales, pero dejar de insistir tanto en el derecho internacional de los refugiados porque evidentemente no es algo que está teniendo asidero en la comunidad internacional ni en gran parte de la doctrina, y esto lo que hace es dilatar un debate que es absolutamente necesario. Quizás se podrían tomar cosas del derecho internacional de los refugiados, como son las soluciones duraderas, esto de la inserción local, el regreso de esa persona que sea voluntario y en libertad a su país de origen si es que las condiciones lo permiten, o incluso también el principio de no devolución. En el caso de Kiribati hay un fallo muy importante del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual precisamente dice esto, de que cualquier persona que esté en peligro su vida o su integridad, si regresara a un país y producto precisamente, o cuando haya salido de ese país por alguna cuestión ambiental, en el caso de Kiribati era un estado insular que estaba perdiendo su territorio por el hundimiento en el mar, precisamente no debería ser devuelto. Entonces acá por ahí este comité toma el principio de no devolución del derecho internacional de los refugiados, del asilo tradicional como se conoce, y lo aplica a otros factores. Pero tomando algunas cosas del derecho internacional de los refugiados, pero tratar de buscar alguna solución legal diferente y diferenciada y que sea autónoma precisamente. Ok, muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. Estamos como que en el tiempo. Nos gustaría agradecer por todos que estão presentes. Muito obrigada por todos que estão presentes. Esperamos ter contribuído com a Semana de Ação e uma alegria poder abrir, né, com esse tema tão relevante para todas as pessoas do mundo. Né? É um problema que diz respeito a toda a comunidade internacional. Muito obrigada, Raúl, Mauro, Ludmila e Carlos. Muito obrigada. Muito obrigado. Gracias a todos. Vamos a finalizar entonces la grabación y vamos a dar por terminada la reunión. He quedado acá a cargo ahora de finalizar la reunión y los esperamos en las próximas charlas que se siguen. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, amigos, hermanos, y sigamos adelante en busca de desarrollo sostenible. Ludmila.